Boa tarde. No fim de semana passado, eu e Normando entramos ao vivo, no sábado e no domingo, com o deputado federal Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, com a líder comunitária do Complexo do Alemão, Camila Moradia, com o oficial do Exército Brasileiro, Danilo Quintino, para tentar compreender essa que foi a maior chacina policial da história do Rio de Janeiro, da história do Brasil, que vitimou, como todos sabem, tirou a vida de 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha. Foram dois programas muito pesados. Eu me senti realmente, ao fim da gravação, um tanto quanto destroçado, e disse isso na época, né, Normando, quando do fim dos dois programas, o peso era muito forte nas costas. Nós hoje recebemos o cientista político, antropólogo e secretário nacional de Segurança, Luiz Eduardo Soares, para dialogar sobre propostas, programas, iniciativas do nosso campo político, democrático, de esquerda, a fim de gerir a segurança pública de uma forma distinta daquela colocada em prática pela extrema-direita bolsonarista, pela extrema-direita fascista, que vem sendo colocada em prática há tempos, né, no nosso país, e não apenas no Rio de Janeiro. É esse o assunto de hoje, é esse o nosso convidado, Luiz Eduardo. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, Luiz. Prazer enorme sempre recebê-lo aqui. Muito obrigado, Marco. Prazer estar com você, com o Normando e com toda a comunidade que nos acompanha. Como sempre, Normando Rodrigues, advogado, assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros, me ajudando aqui, me auxiliando sempre, compartilhando comigo essa tarefa de tocar o Trilhas da Democracia sempre em frente. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Tudo bem, Luiz. É um grande prazer revê-lo. Enfim, o assunto é árido, né? E exige muito da gente. De cara, fico sempre perdido entre a manutenção de uma cultura policial e das forças de segurança em geral, do Exército incluído, que é de uma enorme tradição autoritária e de violência institucional, de massacrar o pobre, né? De sempre manter o pobre à distância, para manter a desigualdade social, e, de outro, a projeção política que essas mesmas forças e setores ganharam com a ascensão do fascismo no Brasil. Então, Luiz, é muito necessário te ouvir nesse momento, talvez mais do que em outros que a gente já tenha te ouvido e se encontrado. Obrigado. Luiz, a minha proposta é que a gente construa esse diálogo com base em dois textos. Um primeiro, a carta aberta, escrita por 5 ex-ministros da Justiça, incluindo o ministro Tarso Genro, que foi publicado na quarta-feira à noite, já na coluna da Mônica Bergamo, e que contou com a sua assinatura. E o segundo artigo, que foi publicado a 6 mãos por você, Marcos Rolim, e pela Miriam Kensinger, no site Outras Palavras, intitulado Segurança Pública, o que fazer? Então, comecemos pela carta aberta. Essa carta, de maneira bastante resumida, Luiz, ela defende que Lula assuma a condução da segurança pública no Rio de Janeiro, isso com a criação de uma secretaria especial da Presidência da República nos moldes daquilo que foi criado, da Secretaria Especial que foi criada
para administrar a situação de emergência causada pelas chuvas, enchentes no Rio Grande do Sul. E que tenha como horizonte, que sirva até como um balão de ensaio, da criação do Ministério da Segurança Pública, que também é um elemento central nesse outro artigo que a gente vai discutir logo em seguida. Eu queria te perguntar muito diretamente, Luiz, quais são as razões que te levaram a encampar, a assinar, a ser um entusiasta dessa carta redigida por 5 ex-ministros da Justiça? Por favor. Eu nunca deixaria de apoiar iniciativas que envolvam Tarso Genro e outros protagonistas da política brasileira democrática, progressista, sobretudo diante da situação que a gente está vivendo e diante das perspectivas futuras. A carta se dirige ao presidente Lula, não propriamente sugerindo que ele assuma o controle, a condução da segurança pública no Rio de Janeiro, porque isso implicaria uma intervenção, mas que o governo federal assuma protagonismo e afirme posições com firmeza e apresente caminhos e planos e projetos de modo a intervir no sentido mais amplo. Não é uma intervenção direta, político-administrativa, mas é uma intervenção política porque isso significaria uma sinalização para a sociedade de que o governo federal tem proposta, tem norte, tem rumo, tem concepção estratégica, se importa, se empenha, se engaja, se envolve diretamente nessa questão e assume diante da sociedade posições. E nós sabemos que isso, na área de segurança, sempre implica muito desgaste, não é? Muito risco, sobretudo numa situação como a nossa, porque, como dizia o Normando, o neofascismo no Brasil continua ativo, poderoso, perigoso, e o abismo está próximo. Nós fomos salvos, né, do desastre, da hecatombe política, que seria uma reeleição do Bolsonaro, fomos salvos pelo Lula e pelas alianças ali construídas, e, entretanto, isso não significou a derrota definitiva e irreversível do neofascismo, né? Houve, recentemente, avanço do governo federal, desde que a família Bolsonaro assumiu a posição de traição nacional e traição despudorada à soberania nacional, com a aproximação direta ao imperialismo, a Trump, etc., inclusive, né, reivindicando sanções contra o nosso país. Isso permitiu que o governo federal assumisse a liderança da defesa da soberania nacional, propostas que estavam sendo gestadas há muito tempo na linha da promoção ou da redução de desigualdades, a promoção do bem-estar popular, propostas, enfim, foram encaminhadas e aprovadas, como a supressão do pagamento de impostos por quem recebe até R$5.000, etc. Enfim, toda uma pauta positiva, progressista, estava sendo conduzida, e isso estava tirando o governo daquela situação de acuamento que caracterizara a conjuntura anterior. A conjuntura anterior, a chantagem permanente da mídia corporativa, exigindo austeridade fiscal a qualquer preço, inviabilizando completamente programas sociais, e o Congresso Nacional, com a sua maioria reacionária, pressionando e criando todos os embaraços, boicotando inteiramente a política governamental. Os governadores desses estados mais poderosos economicamente promovendo um verdadeiro cerco, que estava sitiando o governo federal. Era uma situação muito difícil, tanto que já havia uma certa antecipação de que a ultradireita, os neofascistas, poderiam vencer as eleições presidenciais no ano que vem. E com a reversão do quadro, com a mudança da correlação de forças propiciada pela liderança em defesa da soberania do governo Lula,
tudo se transformava, e muito rapidamente, a ponto das perspectivas eleitorais terem mudado, apontando favoritismo amplo do presidente Lula no ano que vem, né? E nós estávamos diante de um quadro alvissareiro, a despeito de todas as limitações, todas as dificuldades. O governador de São Paulo, que parecia ser o candidato ungido pelo bolsonarismo, pelo neofascismo, como dizia minha avó, pôs a viola no saco, minha avó dizia isso, recuou, desmentiu sua intenção de disputar a presidência da República, disse que estava disposto a disputar apenas o governo de São Paulo, e a ultradireita se dividia numa guerra fratricida permanente, estavam em polvorosa. Essa iniciativa sanguinária, criminosa do governo do Estado do Rio, subitamente mudou a agenda, situou a segurança pública no centro do debate nacional, voltando a colocar em disputa a situação política, a condução da política nacional, enfim, abrindo novas perspectivas para a direita, e isso foi, obviamente, a principal finalidade desse movimento policial, que nada tem a ver com segurança pública, porque no dia subsequente aos atos criminosos, ao banho de sangue, nós sabemos que a rotina toda voltaria e voltou efetivamente ao que era antes, as dinâmicas se reproduziram e não houve nenhum abalo para o domínio territorial ou para, enfim, a força do Comando Vermelho, etc. Então, não se tratava efetivamente um ato absurdo desse, não teria nenhum propósito na área de segurança pública, foi um ato político, mudança de agenda e de salvação pessoal do governador, que seria réu, né, num julgamento do Tribunal Superior Eleitoral na semana seguinte, como está acontecendo, né? Então, e um terceiro desdobramento dessa iniciativa bárbara foi a colocação em circulação no país do léxico da ultradireita transnacional, inscrevendo o bolsonarismo no discurso global contra o chamado narcoterror. Essa é uma senha e um passaporte para eventuais intervenções de Trump e sua trupe contra a soberania nacional, como está acontecendo ali na Venezuela, etc. E nós descobrimos, inclusive, que não só o governador do Rio tem repetido essa expressão, né, para marcar bastante esse foco, como nós ficamos sabendo que o governo do Estado do Rio já havia enviado, inclusive, para Washington, uma solicitação de reclassificação do Comando Vermelho como grupo terrorista. Isso tem um propósito político muito evidente, né? E fez isso atropelando os canais diplomáticos, os meios institucionais que teriam de ser consultados e envolvidos, né? Então, houve um ato que transgride, inclusive, eu acho, princípios constitucionais elementares, etc., mais um ato criminoso do governo do Estado do Rio. Mas, portanto, nós estávamos diante de uma ação política de salvação do governador, de reposicionamento da ultradireita no Brasil, de redefinição da agenda e de conexão com o imperialismo. Era disso que se tratava. Então, nesse momento, a carta ao presidente é uma convocação, uma solicitação para que o presidente se torne protagonista nessa nova agenda, porque a avaliação que, pelo menos, eu faço, e muitos amigos, parceiros, companheiros e amigas e parceiros fazem também, é que o resguardo, a cautela, essa prudência do governo federal em assumir um papel mais proativo na segurança pública, que não é de agora, né? Tem longa data, e isso que é uma forma compreensível de proteção quando o governo está assim sitiado, constrangido, chantageado, debilitado, e isso, entretanto, cobra um preço muito caro, dependendo das circunstâncias. E nós temíamos que um gesto como esse, do governo do Rio, viesse a
atrair o governo federal, de alguma maneira, para alguma forma de ação, que acabasse, inclusive, torpedeando aquilo que seria a identidade política e ideológica do campo progressista democrático, porque o risco seria muito alto do governo simplesmente cooperar institucionalmente de forma burocrática, se eximindo de assumir uma posição crítica frontal à barbárie em curso. E o presidente, felizmente, depois de um período de silêncio, se pronunciou, chamando de matança, né, criticando o que aconteceu. E, no entanto, vimos a visita do ministro da Justiça e do ministro da Casa Civil ao Rio de Janeiro, no sentido da colaboração, embora nós não saibamos quais tenham sido os termos do diálogo interno, né? Mas, de toda maneira, publicamente se tratava da construção de laços de cooperação, etc. E isso é extremamente problemático. É evidente que tem de haver a cooperação com a sociedade fluminense, defesa e salvação da sociedade fluminense da barbárie. Mas um gesto, quando o governador assume um discurso em defesa da barbárie, né, e toda a forma pela qual tudo isso aconteceu, vamos nos lembrar que não há perícia independente. As famílias não tiveram acesso aos corpos no Instituto Médico Legal. As informações prestadas são superficiais, não são transparentes, e nós sabemos, por testemunhos diretos, daqueles que foram à serra, foram à mata depois da operação e resgataram lá tantos corpos, nós temos imagens, temos testemunhos diversos e incríveis, e que houve desmembramento, decapitação, esfaqueamento, execuções extrajudiciais óbvias, com tiro na testa de pessoa amarrada, tiro na nuca. Todas as evidências apontam não para apenas um confronto sanguinário e irresponsável, mas para tortura e assassinato crudelíssimos. O discurso, a grande mídia, a mídia corporativa, acabou desempenhando um papel lamentável, vergonhoso, porque houve inicialmente alguma reação, mas, de uma maneira geral, com exceções aqui e ali, o discurso passou a confirmar a versão oficial. Parece que nós não aprendemos nada com a Lava Jato. Antes era o juiz e o promotor que apresentavam, né, o resumo da realidade, da verdade. Né? E o discurso oficial, chapa branca, era apenas transmitido como se fosse a verdade. E agora nós temos uma atitude do tipo, ouvindo, dando todo o espaço para as lideranças policiais, para o governador, sem nenhum questionamento sério. Ele foi em busca de cumprimento de 100 mandados judiciais. Bom, só 20 pessoas constam, né, desses mandados, 20 das vítimas constam desse mandado. E nenhuma das lideranças, nenhum dos outros. Não há nenhuma informação a respeito, efetivamente, de quem sejam esses mortos. Eles rapidamente, os mortos e os presos, quem foram esses mortos, rapidamente eles passaram um tempo sem dar informação para correr atrás da folha corrida de cada um e tentar justificar. Eram pessoas perigosas, por que isso, por que aquilo, mas não foram lá para buscar tais pessoas. Ou seja, eu estou simplesmente relembrando esses fatos horrorosos para a nossa audiência, para que fique clara a importância de que o governo federal assuma um protagonismo crítico, né, e apresente à sociedade outra perspectiva, porque aqueles que estão apoiando esse tipo de procedimento, segundo as pesquisas, estão apoiando porque têm certas informações que são muito gerais e de cunho mais oficial. As pessoas que estão avaliando positivamente sabem o que efetivamente aconteceu, e as pessoas que estão endossando na mídia têm noção das implicações efetivamente do que estão fazendo. Então, quando uma liderança importante, como o governo federal, não só faz a crítica, como apresenta à sociedade alternativas, vocês não vão ficar desamparados
Então, ou a barbárie ou o desamparo. Não, existe a possibilidade de implementação de várias políticas que são construtivas, são democráticas, respeitam os direitos humanos e são efetivas na segurança pública. É preciso que alguém enuncie isso, não nós, né? E a ideia de uma secretaria ligada diretamente ao presidente, como, inclusive, preparação para o futuro Ministério da Segurança Pública, ou eu preferiria Ministério da Reforma da Segurança Pública, seria a mera criação desse espaço, já seria uma mensagem importante. E, nesse espaço, alguma mulher, algum homem, alguém que ocupasse a liderança desse espaço, passaria a ser porta-voz de uma visão civilizada e civilizatória, de respeito à legalidade constitucional, de diálogo com o Supremo e com a sociedade, um discurso que fizesse também a crítica com base nas evidências, nas pesquisas, nos resultados obtidos, sempre com a perspectiva de apresentar opções. Então, eu acho que seria uma iniciativa importante, interessante, e isso não significa desqualificar e desrespeitar o Ministério da Justiça, nem o Secretário Nacional de Segurança Pública, porque nós sabemos que fazem o que podem, apresentaram, inclusive, uma PEC significativa, né, para o Congresso Nacional, mas é claro que, num ambiente de múltiplos focos, a conexão com o tema acaba sendo refratada e diluída. Então, se o secretário nacional de Segurança Pública, que hoje está no Ministério da Justiça, se tornasse um ministro ou um secretário ligado diretamente ao presidente e essa instância lhe conferisse mais espaço e recursos, que ótimo, né? Seria perfeito para mim essa solução. Então, não tem, de forma alguma, a intenção de subestimar a importância do que está sendo feito no Ministério da Justiça, nem do trabalho, nenhuma desconsideração ao trabalho do secretário nacional. Normando, tu quer fazer a tua provocação agora? Deixa eu na sequência eu retorno com o segundo artigo do Luiz Eduardo. Vai lá. Então, Luiz, um aspecto que me parece importante na mudança de chave que a mídia hegemônica fez a respeito, a palavra chacina, inclusive, foi usada por apresentadores e comentaristas da mídia hegemônica no dia imediatamente seguinte. E depois desapareceu do vocabulário, né, dessa mídia. Né? Me parece que isso esteja relacionado com aquilo que você falou do rearranjo da extrema-direita. Né? A candidatura Tarcísio, que é uma candidatura extremista, né, mas disfarçada o tempo todo de ponderado, de técnico, ela era questionável, ele tinha, como você narrou, recuado, se bem que esse tipo de recuo sempre a gente tem que lembrar do velho Brizola, né, que o não sempre contém uma partícula de sim, eventualmente muito forte, mas o que me parece que paralisava a extrema-direita, mais do que a eficiência da comunicação do governo Lula ou os bons resultados, era o fato do Bolsonaro estar girando ao redor do próprio umbigo desde o 11 de setembro, sobretudo, mas desde pouco antes, quando ele vai depor, né, na audiência conduzida pelo Alexandre de Moraes no Supremo. Ou seja, não havia articulação, não havia orientação e nem muito menos a indicação, né, de quem seria o seu escolhido. A gente presumia, claro, o Tarcísio, mas ele ficava enredado na sua própria trama e paralisado. Com a chacina, me parece que tem todas essas conotações que são preocupantes, né, com relação ao terrorismo e Washington, com relação aos recados, a manutenção da cultura de barbárie policial, não é mais de brutalidade policial, como os liberais americanos denunciam, de barbárie policial, que nos assola de longa data. Mas tem um componente que é interessante. Me parece que as demais lideranças da extrema-direita, com a chacina e com a reunião virtual com o Cláudio Castro, e depois o deslocamento para a reunião presencial,
a exceção do Tarcísio, significativa exceção, né, porque seria o governador de São Paulo não se curvando ao ocupante do Palácio Guanabara, ela simboliza também um gesto dessas lideranças de extrema-direita para com o Bolsonaro, dizendo o seguinte: passou. Né? O seu drama pessoal não pode mais nos paralisar. Nós vamos andar. Nós vamos construir de novo a nossa alternativa. E aí, a leitura da mídia sobre isso também explica, para além da simpatia terrível que existe de parcela da população para essa saída, que, como você disse, é uma simpatia alimentada pelo desespero institucional perante a violência, mas isso informa também a mídia hegemônica. Opa, vamos ter o nosso candidato a partir dessa pedra de toque. Então, não podemos demonizar o que aconteceu. Né? E aí muda todo o discurso, né, envolvido. Agora, eu queria só, estou até falando demais, mas queria só mencionar o terrorismo, que tem dois aspectos que me parecem muito interessantes. Apesar das legislações internas americanas, que o Império sempre projeta para cumprir no mundo todo, mas tem uma da era Clinton, depois tem o ato patriótico do Bush Jr., mas à exceção dessas duas, no cenário do direito internacional, os Estados Unidos fogem da definição jurídica de terrorismo como o diabo foge da cruz, né? Porque ele recusa uma definição que potencialmente possa também envolver a prática de Estados, sobretudo do próprio governo americano e do Estado de Israel, né, seu títere no Oriente Médio. E o mesmo fato também parece que é uma espada de dois legumes, como diria Vicente Mateus, né, com relação à extrema-direita no Congresso, porque eles tentam a qualificação do narcoterrorismo pensando no Trump, mas isso jogaria também a competência do enfrentamento do narcoterrorismo para o governo federal. Sim. Né? Não é isso? Sim. Queria só te jogar essas provocações. Não, você tem toda a razão, Normando. E essa é uma ponderação interessante. Eu já ouvi isso, inclusive, em debates. De fato, o governador do Rio de Janeiro nem se deu conta de que, em definindo desse modo o Comando Vermelho, estaria entregando à Polícia Federal imediatamente o caso, não só esse, com muitas implicações. Além do que, aqueles que perpetraram o golpe, tentativa de golpe contra a democracia no Brasil, também poderiam ser enquadrados dessa maneira, e as penas se multiplicariam, se expandiriam, etc., né? Pelo menos as futuras, e criaria muito mais dificuldades para os bolsonaristas, etc. É claro, há contradições evidentes, mas nesse momento, como o Trump está atacando a Venezuela, matando muita gente ali nas embarcações, sem nenhuma limitação, sem nenhuma sombra de devido processo legal. Não, até porque, né, não existiria determinação para execuções desse tipo no mar internacional. Você não sabe que drogas e quais efetivamente estavam ali, estavam ou não, quantos, que pessoas eram essas que foram assassinadas, e em nome de que se mata alguém que está transportando substância supostamente ilícita. Enfim, é uma coisa totalmente absurda. E nesse momento em que Trump então está com a bandeira da luta contra o narcoterror, pareceu conveniente a direita brasileira, a ultradireita, que é sempre oportunista, né, aderir a esse discurso. Mais adiante, isso pode ser requalificado, transformado de acordo com a dinâmica política. Mas a intenção foi essa, né? Luiz, o Mário Sarrubo, que é o ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo, atual secretário nacional de Segurança Pública, já que o assunto foi para tentativa de enquadramento, né, do comércio ilegal de drogas e das organizações criminosas como terroristas. Ele deu uma entrevista esses dias, né, acho que foi para a Carta Capital,
chamando a atenção, recordando o fato de que a máfia italiana ela não foi processada por terrorismo, né? Quer dizer, isso no momento na Itália em que existia terrorismo tanto da extrema-esquerda, das Brigadas Vermelhas, quanto o terrorismo fascista de extrema-direita. Uhum. Eu queria agora, Luiz, entrar no teu artigo, que você volta a dizer, foi publicado, eu vou compartilhar aqui o link com Marcos Rolim e Miriam Krenzinger. Esse aqui, esse é o link que eu estava procurando. Saiu em Outras Palavras, Segurança Pública, o que fazer, o Luiz Eduardo acabou de dizer, foi redigido a 6 mãos, com Marcos Rolim e Miriam Krenzinger. Para além da defesa da criação do Ministério da Segurança Pública, de uma boa reflexão sobre como a operação, como você disse no início, não resultou em nenhuma modificação do cenário no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, mas sim vem a fortalecer o poder das milícias, que cada vez mais ocupam uma boa parte do território carioca, fluminense. Vocês elencam 25 propostas. 25 propostas, inclusive a segunda proposta é a da criação de uma perícia independente, logo no topo lá das propostas. E, lá no fim das propostas, o fim da política de guerra às drogas. Né? Mas eu queria, Luiz, chamar a atenção para alguma coisa que não está ali nas 25 propostas, né? Mas está na parte final, lá no antepenúltimo parágrafo. Me desculpa, está passando agora um caminhão aqui de propaganda, né? Lá no final, no antepenúltimo, no penúltimo parágrafo do artigo, faz a defesa de uma política de médio e longo prazo e que passe, entre outras coisas, pela refundação do modelo de polícia criado no Império, herdado do Império e da ditadura de 1964. E ali são elencadas algumas propostas, inclusive formas de recrutamento, né? Necessidade de reformar as formas de recrutamento, uma nova forma de um novo plano. O termo não foi esse utilizado, Luiz, né? Uma reforma da própria carreira, né? Dos níveis das carreiras, etc. O que é uma proposta muito, muito audaciosa, né? E que envolve, e era isso que eu gostaria, além de pedir para você compartilhar o raciocínio que vocês apresentam nesse texto, eu queria te perguntar que instituições, né, deveriam participar dessa proposta de refundação das polícias. Porque, veja, teria que envolver não apenas, digamos que exista nesse momento, futuramente, espero que em breve, né, o Ministério da Segurança Pública, como você disse, da reforma da segurança pública. Esse ministério, eu imagino, deveria estar à frente, né, na direção política, intelectual e moral e organizacional da polícia. Mas que outras instituições deveriam estar presentes nessa grande concertação que seria necessário para fazer essa refundação do modelo de polícia herdado do Império e da ditadura? Por favor, Luiz. Pois não. As próprias polícias, melhor, os próprios policiais e as policiais, como cidadãos e trabalhadores. Então, vou ao detalhe. Esse texto foi escrito porque, desde essa fatídica chacina, nós começamos a receber, cada um de nós, eu mesmo, Marcos Rolim, Miriam Krenzinger, assim como outras e outros colegas, companheiros de luta pelos direitos humanos e pesquisadores da área, pesquisadoras, nós
ouvíamos muito solicitações para que, além das críticas, apresentássemos algumas propostas assim, objetivas, porque a impressão que se tinha é que o campo progressista democrático era só capaz de denunciar e criticar, mas não tinha efetivamente nenhuma proposta alternativa. E isso seria, digamos, uma das razões, ou a principal razão, até pela hegemonia da ultradireita nesse campo, né? Uma espécie de incapacidade nossa de formulação, etc. Então, nós ficaríamos a reboque da direção da ultradireita. E em particular, um amigo meu, que eu admiro muito, o professor Renato Giannini Ribeiro, que foi ministro da Educação, foi presidente da SBPC, enfim, cientista político e filósofo da política, uma figura admirável. Ele entrou em contato comigo e disse: puxa, Luiz, eu me lembro do Meu Casaco de General, o livro que você escreveu sobre a sua experiência no Rio de Janeiro, publicado no ano 2000. Lembro de muitos outros textos. Eu sei, enfim, que você está sempre envolvido com propostas, com análise, com pesquisa. E seria bom, nesse caso, trazer à tona, além das críticas, algumas propostas, enfim, para que ficasse evidente que nós também temos alternativas e bem objetivas e podemos alterar os termos do debate. Então, o Renato foi um desses amigos e cumpriu um papel importante, também a do FERJ, a Associação da Docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim. Então, nós nos reunimos e produzimos o texto, porque, de fato, essas questões estão presentes para nós há muito, muito tempo e sempre. Então, Luiz, só uma curiosidade. Vocês se reuniram antes daquela fatídica terça-feira? Não. Antes a gente se reunia porque sempre troca ideias e conversa. Não, mas com o propósito de elaborar essas propostas, com o propósito de fazer esse texto depois, né? Essa sequência, justamente para trazer ao debate algumas propostas. E, veja, você tocou uma delas logo, de fato, absolutamente decisiva. E, em 2013, o senador Lindbergh Faria apresentou ao Senado, então o senador apresentou ao Senado a PEC 51, uma proposta para a qual eu tive a honra de contribuir. E não apenas eu, né? Muita gente. Nós trabalhamos durante muito tempo, isso era fruto já de um acúmulo, para o qual concorreram também policiais e críticos, né? E pesquisadores, etc. Nessa PEC 51, dois ingredientes estão aí citados, que nós fizemos uma filtragem pensando na viabilidade também, né? Então, nós estamos com as antenas ligadas para o concreto, para o objetivo, para a conjuntura. Não adiantava apresentar propostas de nossos sonhos ou utopias, era preciso algum direcionamento que tivesse possibilidade de encontrar curso na realidade. Então, na PEC 51, estava presente a proposta de carreira única para as instituições policiais, ou nas instituições policiais. E essa se tornou uma bandeira dos policiais e das policiais progressistas. Encontrou enorme ressonância, as pesquisas indicavam que a imensa maioria dos policiais, a massa policial, deseja carreira única. Então, veja só, se o governo federal apresenta uma PEC voltada, por exemplo, para a carreira única, vai obter apoio. Vai obter o apoio da grande maioria dos trabalhadores e dos trabalhadores policiais. E a maioria dos policiais, nós sabemos, que está ligada a ideologias da ultradireita, bolsonaristas, etc. Mas o que nós fizemos para disputar, né? O que nós fizemos, com que propósito, como é que nós temos dialogado também com os trabalhadores policiais e as trabalhadoras policiais, e cidadãos e cidadãs policiais. O movimento policiais antifascismo é muito pequeno,
significativo e respeitabilíssimo, né? E a bandeira deles é a PEC 51, em particular a carreira única. Nós também fazemos referência ao ciclo completo, com quão positivo isso seria. Isso vai ser muito polêmico, vai dividir opiniões no meio policial, mas a carreira única nós temos certeza que seria um golaço, né, do governo federal. Por quê? A ultradireita não poderia apoiar, porque ela tem alianças com as cúpulas policiais, e as cúpulas policiais dos delegados e dos oficiais, das PMs, não admitem sequer discutir carreira única. O que é carreira única? É alguma coisa tão elementar, tão racional. No Brasil, nesse modelo esdrúxulo que nós herdamos da ditadura, nós temos uma polícia militar que faz o trabalho preventivo ostensivo uniformizado, segundo a Constituição, e temos a Polícia Civil que faz o trabalho investigativo. Na Polícia Civil, se você entra como agente, inspetor, escrivão, o que seja, no máximo você vai se manter ali como agente. Por mais que você cumpra cursos, se qualifique, demonstre extraordinária competência, dedicação, está limitado. Você nunca chegará a delegado. Você tem que sair e fazer um concurso específico. Aí tem que ser formado em direito, tem que ser formado em direito para participar do concurso. Quem já é profissional da Polícia Civil não encontra apoio, tempo, estímulo para disputar com os meninos bem jovens de classe média, né, que constitui a maioria, estuda em boas universidades, dedica todo o seu tempo a estudar e logo que sai da universidade se apresenta, participa do concurso, eventualmente se torna delegado de polícia. Vai sem nenhuma noção de segurança pública. Não estou falando de direita, é uma coisa bem diferente, bem específica. Não haveria nenhuma necessidade para que esse concurso fosse feito só por quem fez a sua formação em direito. Nós poderíamos ter ali psicólogos, sociólogos, e o que fosse, não é? Antropólogos e engenheiros, engenheiras, etc. Bom, mas a orientação é essa, é bem tradicional, faz parte da nossa cultura. Então, um rapaz ou uma moça, muito jovens, eles vão se tornar líderes institucionais, dirigindo dezenas de pessoas em uma delegacia, que estão lá há muitos anos e que conhecem o métier, conhecem o ofício. Vocês podem imaginar o que isso significa. O delegado ou a delegada pode chegar à chefia da polícia. O nível salarial é incomparável. O status é incomparável. E há, inclusive, uma decisão que teve fóruns de legalidade que exige que os delegados sejam tratados, ou as delegadas, por Vossa Excelência. Esse é um resquício do Brasil de antanho, como diria meu avô, né? Um resquício ibérico de uma sociedade hierárquica, colonial, e isso chega a ser bizarro, mas existe isso. Então, você tem esse culto à função do delegado, que é a função nobre. As portas estão fechadas e o embaraço é muito grande, as tensões internas são imensas. Eu conheço, para dar um exemplo, um caso de um profissional que tem 3 pós-graduações em outras áreas, que são relevantes para o seu trabalho, uma delas na área ambiental, a outra na área de química, são formações importantes, inclusive para o ofício policial, e essa pessoa com 3 pós-graduações e toda uma carreira cumprida se sente humilhado, né, no tratamento interno, recebe ordens, não é ouvido, não é valorizado, e o seu padrão salarial é outro, não existe possibilidade de ascensão. Na Polícia Militar, a mesma coisa, você ou entra por baixo, ou entra Era isso que eu ia te perguntar, Luiz, como é que seria essa refundação no campo da Polícia Militar? Isso respingaria num processo de desmilitarização? Não. Ou não se manteria a estrutura militarizada, é isso? Sim. Claro que nós desejaríamos a desmilitarização, está lá na PEC 51, mas nós não trouxemos isso agora por motivos óbvios. A gente está diante dessa crise e nós trouxemos o que nos parece mais tangível e mais operacional.
E se nós abrirmos a porteira das mudanças, nós vamos avançando. Esse é um tema que nos isolaria no momento da discussão política, criaria muitas dificuldades até para que as outras propostas mais compreensíveis e mais amplamente populares, mais amparadas no consenso, passassem. Então, mas, evidente, seria mais um degrau. Nós elencamos 25, podemos chegar a 50 facilmente, essa é uma questão chave. Mas nós teríamos a carreira única, no sentido muito simples. Ao invés de entrar como na Polícia Militar acontece, na porta do estrato inferior, ou entrar para o oficialato, são entradas distintas, todos e todas fariam o mesmo concurso e entrariam para a instituição, como acontece nas outras partes do mundo. E você vai cumprindo as etapas, e de acordo com critérios diversos, internos, cursos, demonstração de competência, e o que fosse, idade e tal, você vai escalando, vai passando adiante. Isso reforça a unidade interna, legitima a hierarquia, porque você sabe que é a posição que é hierarquicamente superior, não é o indivíduo, e que você vai chegar também àquela posição. Todos passaram por baixo, tiveram a experiência da rua, por exemplo, atravessaram o momento de uma experiência mais direta, por exemplo, com a população, ou com certas tarefas de investigação, e isso é perfeitamente democrático, e com isso nós acabamos com as divisões internas intransponíveis. Isso é de ultra-esquerda? Isso é revolucionário? Não, isso é trivial. Me parece, Luiz, é um pouco o que acontece com as polícias municipais das grandes cidades americanas, né? Em que todas as polícias, não só as municipais do distrito, nós temos no Brasil 56, sem contar as polícias penitenciárias, nós temos 56. Nos Estados Unidos são perto de 20 mil, porque lá cada pequeno distrito tem a sua polícia própria, etc. É bastante diferente, mas sempre é assim. Não existe uma entrada para um estrato superior. Isso não há. Você sempre entra para a instituição e vai percorrendo esse caminho interno naturalmente. Então, nós teríamos aqui a carreira única e isso criaria um constrangimento imenso para a ultradireita e ficaria contra a massa policial. Não é nada demais. Nós não estamos propondo nada sectário, irracional, bizarro, nem nada que ferisse os gastos, o orçamento público em absoluto. Vejam que é alguma coisa perfeitamente compreensível. E como você já disse, Luiz, tocaria numa questão que gera revoltas desde sempre, né? Que são as sucessivas humilhações sofridas por aquelas que se situam nos estratos mais inferiores das estruturas policiais, né? Então teria toda a simpatia, como você mesmo disse agora há pouco, né? Isso conta com a simpatia da massa policial. Agora, é claro que se o governo federal for conversar com lideranças policiais, vai conversar com o oficialato, vai conversar com os delegados. Mas se fizer uma pesquisa, nós já fizemos e várias vezes, verá que há um amplo apoio. E os policiais militares, que são a maioria, eles não podem participar de debate, nem público, nem interno. Então, isso cria um constrangimento muito grande. E quando as polícias são chamadas para serem ouvidas, não são as polícias chamadas, não é? São os seus estratos superiores, ou é a sua liderança institucional. Então, a palavra, por exemplo, do comandante-geral da Polícia Militar de um Estado não é propriamente a palavra da Polícia Militar, ele não é representante da categoria, mas é a palavra do governador, né? Que o mantém no cargo, que o indicou, que o nomeou, né? Enfim, há algumas questões, como a da segurança privada. Se você me permite, aleatoriamente mencionar uma outra questão tão importante. Os governos estaduais sabem perfeitamente que um número imenso de policiais se engaja na segurança privada, informal e ilegal, para complementar salário. A grande maioria, que
realiza esse tipo de função o faz com boa intenção, com o intuito de melhorar a renda, oferecer melhores condições à sua família, etc. É alguma coisa compreensível. Mas isso é ilegal, porque há uma colisão de interesses, né? O choque aí de interesses óbvio. Você, na medida que a segurança pública fique melhor, a segurança privada perde mercado, né? Então é óbvio que há aí uma contradição, e isso é ilegal, a não ser em casos específicos em que há um acordo muito específico mesmo. Mas, em geral, isso é ilegal. E, pior, os agenciadores dos policiais na segurança pública privada, informal e legal. Da segurança pública, da segurança privada, informal e legal. Os agenciadores, não necessariamente, nem sempre, mas com muita frequência, são oficiais ou delegados. E as empresas estão no nome da sogra, do cunhado, etc, etc. Por que ninguém toca nisso? Porque isso funciona como uma espécie de gato orçamentário. O gato é uma palavra que no Rio de Janeiro se usa para indicar a conexão ilícita, não é? de energia, por exemplo. Então, é um laço, uma ligação ilegal. E há um gato orçamentário. O governo, não podendo arcar com o aumento salarial para a massa policial, que envolve também aposentados, etc., reformados, o governo fecha os olhos para essa ilicitude, porque isso compensa o baixo nível salarial que é praticado na maior parte do país. Só que, em fazendo isso, não fecha os olhos apenas para aqueles que buscam melhorar seu padrão de vida com boas intenções, mas implica também fechar os olhos para os outros, que então vão provocar insegurança para vender segurança e, no limite, se organizar para fazê-lo. E, no extremo dessa experiência, fundando milícias. Então, um dos filhos bastardos da segurança privada informal e legal é a milícia. Não é porque falta dinheiro, mas é porque isso permite uma organização para o achaque, à sombra. Né? Fica num ângulo em que as autoridades... ângulo pelo qual as autoridades não percebem, não estão interessadas em ver. Quem é que é responsável para reprimir essa prática ilegal? A Polícia Federal. No Rio de Janeiro, a última vez que eu visitei a Superintendência da Polícia Federal, justamente para dialogar sobre segurança privada, informal e legal, eu encontrei lá um punhado muito restrito, um número mínimo de profissionais. Por que tão poucos? Porque eles sabem que não vão fazer nada. Porque o número é tão grande, isso exigiria uma decisão política. Isso desarmaria a estrutura hierárquica política interna das instituições. Então, seria perfeitamente possível que o governo, não fazendo uma caça às bruxas, mas um acordo positivo, construtivo, se dirigisse à massa policial e dissesse: olha, quem agencia a segurança privada, informal e legal tem 3 meses para abdicar disso ou para renunciar ao seu papel na segurança pública. Então, vamos dar esse tempo, já que houve aí décadas de leniência, de tolerância indevida, não vamos rapidamente encetar uma caça às bruxas. Vamos simplesmente esperar a responsabilidade de cada um e que se pronuncie. Nós sabemos, evidentemente, vários que são bastante conhecidos. Já não há nem pudor. Agora, você imagina o seguinte, Normando, imagina o seguinte, Marco. Na segunda-feira, o superior hierárquico, digamos, na Polícia Militar, agencia lá os seus subalternos para a sua empresa de segurança. Na terça, eles são sócios do ilícito, estão trabalhando lá. Na quarta, eles se reencontram no batalhão e de que forma o superior vai exigir disciplina do seu subalterno, se eles são sócios do ilícito? Isso é só um pequeno exemplo. E se ele trabalha na segurança privada atendendo a certas farmácias, ou bares, restaurantes, tal, se eles fazem isso, você acha que quando eles estiverem realizando ali o seu trabalho de rotina na segurança pública, não vão se inclinar
para atender, sobretudo, seus clientes também. Então, isso gera um viés completamente absurdo. E, a partir daí, muito mais, isso envolve armas e envolve também a dissolução da hierarquia da disciplina, porque muita gente pensa, não, mas a Polícia Militar tem a vantagem de, pelo menos, manter disciplina e hierarquia. Isso não é verdade, isso está na letra da lei, isso está no código, mas, na prática, isso não acontece, porque os núcleos internos, em função dessa segurança privada e em função da liberação para matar e para a criação de esquadrões da morte, etc., o processo foi de fragmentação interna com autonomização de vários nichos internos que funcionam como bolsões disputando entre si, deixando para trás qualquer sombra de hierarquia e disciplina, a não ser em momentos rituais ou em certas circunstâncias muito específicas. Então, vejam, há algumas, para quem conhece por dentro essas máquinas, há algumas alças, alguns mecanismos, né, que podem ser objeto da nossa intervenção sem que isso seja definido de modo algum como sectarismo, como ideologização, como confronto a princípios morais quaisquer da sociedade brasileira. Absolutamente, nós estamos falando de algumas medidas legais e racionais e que podem contar, no caso da carreira única, com um apoio amplo, né? É claro que, nesse segundo caso, nós teríamos de rever o padrão salarial da massa policial se nós queremos privá-los da segurança privada. Que isso também... Diga, Normando, diga, por favor. Não, só uma lembrança, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o programa Segurança Presente, ele, pelo menos no início, era uma distorção, né, que visava legalizar o gato, né? Sim. Não, mas nesse caso, independentemente da avaliação que a gente faz, é um caso diferente, porque isso se legalizou, se fez um acordo, Sim. Mal bem, entende? O problema é quando você não tem nenhuma regulação. É fato. E, Luiz, para finalizar, essa seria uma forma desse campo político democrático de esquerda progressista passar a ver no policial um membro da classe trabalhadora, né? E não apenas aquele que carrega um fuzil e é responsável por chacinas. Seria, digamos, uma ruptura epistemológica na forma de observar esse policial concretamente como integrante da classe trabalhadora, não é? Sem dúvida, exatamente. É um cidadão ou uma cidadã e é um trabalhador ou trabalhadora. Bom, a gente está chegando ao fim desse Trilhas da Democracia. Isso que Luiz disse agora há pouco, quando o professor Renato Giannini entra em contato e solicita proposições, né? Isso teve presente, Luiz, de uma outra maneira, nos 2 programas que a gente levou ao ar no final de semana passado, né? Porque no chat havia inúmeras mensagens exatamente nessa direção. Vocês criticam, o que vocês propõem? O que vocês propõem de novo? Tenho toda a certeza que esse programa de hoje, e recomendo mais uma vez, e vou colocar aqui no chat mais uma vez, a leitura desse artigo traz propostas de curto, médio e longo prazo, né? O que mostram que existe sim uma possibilidade de fazer a disputa com a extrema-direita nesse tema que tradicionalmente é hegemonizado pelas forças de extrema-direita. Luiz Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Normando, um grande abraço. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e com a comunidade que nos acompanha. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre aos sábados, às 17 horas, e aos domingos, às 15 horas. Até lá. Até lá.